Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de fraternidade, caridade e de muito amor. Dará bem-vinda àqueles que estão presencialmente e àqueles que estão online. Para iniciar nossos trabalhos, vou chamar a Vanessa para que faça a nossa prece inicial. Boa tarde. A leitura vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintivamente, mas nem todos as recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem, de pronto, as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual e se deixam embeber pelo orvalho divino correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte a esperança do horticultor. Perdão, vou me corrigir, essa foi a leitura inicial, tá? Agora vou fazer a prece. Senhor, de infinita bondade, Pai de todos nós, Jesus, nosso irmão, mestre de todos nós, governador do planeta. Estamos aqui essa tarde de hoje para receber os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou para a nossa evolução espiritual. Peço a bênção para todos aqueles que estão presentes nesse momento, aqueles que não puderam estar, e agradecer a nossos amigos espirituais que nos estão sempre nos apoiando todo sábado aqui. Peço também para nosso palestrante que possa fazer uma palestra muito boa, que todos possamos assimilar. Obrigado, Senhor, que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. Bom, hoje temos aqui a nosso querido jovem Gustavo Silveira. Ele é natural de Araxá, nossa querida Minas Gerais, porém ele mora em Uberaba, não é isso certo? Não é certo? Uberlândia, isso mesmo. Algum de nós, e eu particularmente, hoje tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque sou sempre online, né? E o tema de hoje que nos vai oferecer, com muita coragem, muita, pero muita coragem, né? Para dar fé. Gustavo, fica à vontade. Então, uma ótima tarde a todos.
Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, possa nos envolver, nos inspirar, nos conduzir nessa reflexão. Vou dizer que estou muito feliz de poder uma vez mais estar presencialmente no AFABEM, esse que é um lugar em que a gente encontra e reencontra pessoas queridas, e sempre que nos é possível, conseguimos vir. Hoje a gente separou essa mensagem, é uma mensagem de Emmanuel, e creio que não aconteça muito o que acontece com essa mensagem ela foi publicada em 3 livros diferentes e com algumas diferenças entre as mensagens e todas elas escritas de fato por Emmanuel. Eu conheci apenas uma outra em que isso acontece, em que o benfeitor retorna, ele reescreve a mensagem, mudando ali um ponto ou outro, que é uma mensagem, inclusive, está no livro Fonte Viva. Então, isso me fez pensar o quão relevante pode ser, de fato, o que Emmanuel está colocando aqui, mas mais do que isso, por que que é relevante? Por que que essa coragem da fé é tão urgente? E por que que o benfeitor estaria se dispondo a escrever tanto sobre esse tema? Porque, na verdade, essa mensagem chama Coragem da Fé, mas Emmanuel escreve muito sobre coragem. E até existe um livro, não só do Emmanuel, mas um livro com muitas mensagens de Emmanuel que recebe o título de Coragem. E ali, querendo ou não, o tema da fé permeará uma boa parte das mensagens, ainda que não expressamente no título, não coragem da fé, mas oração e atenção, oração, mensagens que estão no livro Coragem e que também nos falarão de fé. Então, fiquei pensando sobre isso e, na verdade, eu gostaria de partir da mensagem para que a gente possa, então, refletir e pensar sobre o que Emmanuel está trazendo aqui. Nós vamos pegar a mensagem que está no livro Caderno de Mensagens. As outras publicações, é algo também curioso, né? Nas outras publicações, o título muda. Uma chama Coragem e Fé e o outro chama Tópicos da Coragem. E aqui nós estamos no caderno de mensagens Coragem da Fé, e Emmanuel diz assim: muitos companheiros na Terra evidenciam coragem nas horas de heroísmo. O homem que enfrentou um animal selvagem, colocando-lhe um freio. O outro que conquistou o campeonato de mergulho em águas perigosas. Outro ainda que adquiriu o maior destaque na longa corrida de pedestres. Todos eles, pelo devotamento à disciplina, são dignos de respeito. Um tipo diferente de coragem, porém, se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. E agora Emmanuel vai definir o que seja coragem da fé. Que coragem é essa? Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores, de acreditar no bem mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo, de aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho sem aplauso público e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo é, talvez, mais fácil, pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo no desdobramento incessante do dia a dia. Então, o que o Emmanuel está nos fazendo refletir aqui é que
existem muitas ações heróicas e que de fato exigem disciplina e, portanto, exigem coragem, exigem força, exigem algo de nós. E tudo isso é respeitável. Então, vejamos, a pessoa que se dedica e estuda horas e horas para atingir um cargo, para atingir uma posição, isso requer coragem, isso requer disciplina, isso requer força, e isso é respeitável. E tudo isso que o Emmanuel colocou aqui, né? A de enfrentar um animal, a de vencer uma competição, tudo isso requer coragem. Mas de nós cristãos há uma exigência diferente. E isso eu acho que é um ponto muito relevante. Porque quando o Emmanuel está falando aqui da coragem da fé, ele está dizendo de uma escolha de não revidar. É uma escolha do não retribuir o mal com o mal. E por mais que isso seja racionalmente fácil de assimilar, isso é emocionalmente difícil de entender. Porque não retribuir o mal com o mal significa não atender uma inclinação que talvez nós estejamos alimentando por muito tempo. Significa abrir mão de toda uma construção psíquica que foi feita ao longo da nossa trajetória, porque não só Jesus disse diferente. A coragem da fé vai nos exigir um passo além. Não é fazer ou deixar de fazer porque Jesus falou ou não falou. É ainda além disso. Porque tudo isso que o Emmanuel colocou aqui só falará ao nosso coração se nós realmente entendermos o porquê Jesus disse o que disse. E é claro que isso é um esforço de muito tempo, eu diria de muitos séculos, de muitos milênios. Eu me lembro de um amigo lá em Minas, né? Comentava que o senhor Honório Onofre de Abreu, um grande espírita ali na região de BH, ele iniciou muitos dos estudos que hoje a gente conhece como Mildinho, ou os Núcleos de Estudo e Pesquisa do Evangelho, os NEPs, né? Seguem muito uma metodologia proposta pelo senhor Honório, e ele, depois de desencarnado, ele deu uma mensagem dizendo, né, explicando por que que ele era tão envolvido com esses estudos do Evangelho. E ele dizia que antes de encarnar, ele fazia parte de um grupo de estudos que se dedicava a estudar uma carta de Paulo. Ele encarnou, passou, se não me falha a memória, 70, 80 anos, desencarnou e o grupo estava na mesma carta. Ou seja, o estudo do Evangelho, ele não é uma tarefa, ou melhor, a compreensão do Evangelho não é uma tarefa para uma encarnação. É uma tarefa para a vida toda. Mas existe um ponto, talvez, que a gente pode, é, desde já, se atentar, e que, se assim o fizermos, talvez mais fácil será executar o que a gente chama de transformação moral, ou de reforma íntima, ou de aprimoramento espiritual. E daí eu achar tão oportuno Emmanuel chamar de coragem, porque de fato vai exigir de nós muita coragem. A gente vai, ao longo do tempo, vai flexibilizando alguns conceitos, vai tentando adequar o evangelho à nossa altura, o que é muito natural, é muito natural. Só que com a doutrina espírita, nós temos um grande desafio que é preciso subir ao patamar do evangelho. Não mais o que eu acho que é, não mais o que eu diria que é, não mais o que eu gostaria que fosse, mas o que de fato é e o quanto vai me custar essa subida. Por que que eu estou dizendo isso, né?
que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos percebendo que é quase um movimento inconsciente de você olhar para o que está escrito no Evangelho e adaptar o que está claro àquilo que eu queria que fosse. Então, eu gosto muito de pensar, por exemplo, acho que até já pude falar aqui outras vezes, mas gosto muito de pensar na questão do perdão. Fala assim, o que é perdoar? E aí, alguém poderia fazer uma contrapergunta. Se o que é perdoar, segundo qual patamar? Segundo qual perspectiva? Segundo qual olhar? Fala assim, segundo o olhar do mundo. E aí nós vamos ver muitas pessoas dizendo, até com um- uma certa precisão, mas ainda incompleto, mas dizendo, perdoar é livrar-se da mágoa. E eu acho que é isso mesmo. Com uma diferença, eu acredito que isso seja o primeiro degrau do que Jesus quis dizer com perdão. Livrar-se da mágoa é um primeiro passo, mas é um passo que você dá pensando exclusivamente em você. Por isso que não é o perdão inteiro. Nada, nenhum conceito de Jesus será bem compreendido enquanto a gente não sair do âmbito personalista ou individual. Por isso que ele não falou só do amor a si mesmo, ele falou do amor ao próximo como a si mesmo. Não dá nem para dissociar. O fato é que se a gente pensar o que é perdão, e aí se a gente parar no livrar-se da mágoa, aí a gente vai precisar pensar um pouquinho mais, porque Jesus falou de algo até para além. Ele falou de reconciliação. Mais do que o livrar-se da mágoa. Jesus fala do reconciliar. E isso é doloroso, isso é difícil. Porque quando você olha para alguém que sofreu um abuso, sofreu um crime, foi vítima de um crime, e aí você olha para ela e fala assim: então, o Evangelho não apenas quer que você livre da mágoa, mas que você reconcilie com o seu adversário. Que você reaproxime dele. Você fala assim: não, mas que absurdo. Eu vou reaproximar para sofrer o mal de novo? Você quer que eu volte a conviver com quem me faz mal? Assim, eu só não falei que é agora. Mas o ponto é, o que o Evangelho quer de nós é o esquecimento do mal. É para além, é para além do livrar-se da mágoa. Isso dentro do perdão, dentro do que seja perdão, é para além do livrar-se da mágoa. Isso não sou eu que disse, não. Isso foi Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem chamada Perdão das Ofensas. E por que eu estou dizendo isso? Porque pensar o perdão começa a nos dar uma dimensão do que é coragem da fé. Porque vejamos que vai precisar de muita coragem para perdoar nesse nível. O esquecimento do mal significa esquecer não a situação. Não é esquecer a situação, porque ninguém vai padecer de amnésia. É esquecer o mal. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai lembrar da situação sem lembrar do mal. Isso é difícil. Não sei se vocês, não sei se vocês concordam comigo, mas isso é bem difícil. Aí eu queria ligar isso. Por que que isso está conectado com o nosso tema Coragem da Fé? O mal, que é 100% mal, ele não acontece.
Por quê? Porque se eu achar que um mal 100% mal, ou seja, não tem nada, nada, nada de bom nisso, aconteceu, foi terrível para todo mundo, foi só ruim. Se isso aconteceu, nós não vamos apenas questionar a nossa fé, nós vamos questionar a soberana bondade e justiça de Deus. Como que algo 100% mal aconteceu? O que então nos leva a pensar que o que acontece, ele pode ser mal numa perspectiva, mas em alguma perspectiva, pelo menos, é um bem. Por isso que o André Luiz diz assim: o mal geralmente é o bem mal interpretado. Porque o que nos acontece, antes de acontecer, passou por uma permissão. Não estou dizendo que foi da vontade de Deus, mas foi da permissão dele. E se ele permitiu, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E eu sei que isso é difícil de ouvir. Eu queria tocar nesse tema porque eu acho que ele é um dos mais delicados. E talvez pensando no dos mais delicados, a gente entenda por que que Emmanuel chamou de coragem. Muita coragem. O que eu estou tentando dizer é que eu sempre gosto de citar, poderia citar outros, mas eu gosto de citar esse exemplo, que é o do ação e reação. O caso, não sei se vocês vão se lembrar, mas o caso é, há um personagem chamado Eudeu, ele é casado com a Marcela. Eles têm dois filhos, uma menina e um menino. O Eudeu é um espírito falido de várias encarnações. Na encarnação anterior, ele desestruturou totalmente a família da Marcela, deixou a Marcela e a agora que é filha deles era irmã da Marcela na encarnação passada. Ele deixou as duas numa situação deplorável, tiveram que ir para prostituição e ele fugiu. Aí a Marcela aceitou encarnar com ele de volta. Coragem ou não, né? Ela aceitou. E a irmã vem como filha. O Wildeu tinha uma das tarefas principais do Wildeu era não abandonar mais nem a Marcela nem a menina. E aí é muito interessante, eu gosto de citar esse, não tem muito a ver com o tema que eu vou citar agora, mas eu acho interessante se lembrar disso, porque o Wildeu, é claro que ele esqueceu. Claro que ele esqueceu. Combina, diz sim no plano espiritual, afirma, assina o contrato, encarna e esquece. Isso acontece com 99,9% da população mundial. Só que se fosse totalmente apagado de nós, seria um pouco mais difícil. E não é totalmente apagado. Mas como assim não é? O Ildeu, ele olha para Marcela, é muito interessante, o André Luiz anota isso. O Ildeu olha para Marcela e ele sente, toda vez que ele pensa em separar da Marcela, ele sente um peso no coração. Ele mesmo não saberia explicar. Você fala assim, Ildeu, por que você está sentindo esse peso? Ele fala, não sei, não sei. Eu penso em separar e sinto esse peso, ou seja, é um indicativo. Precisa estar muito atento, muito vigilante. Então o Ildeu ele sente que ele não pode separar da Marcela. Só que tem um detalhe: ele tem uma amante. E aí, o que que ele pensou? Assim, eu não posso separar dela. E eu estou apaixonado por outra? Já sei. Eu mato a Marcela e faço de conta que foi um suicídio. Essa foi a ideia dele. Assassinar a esposa, porque se a esposa morre, acabou o problema, né? Ele nem separou e nem abandonou. Aí ele prepara o plano, pega uma arma, ele arquiteta tudo na cabeça dele. E aí ele arma direitinho, ele dá um remédio para a esposa dormir, prepara a cena, tudo perfeito. Ia sair tudo do jeitinho que ele queria.
Sabe o que que me espanta? É que o André Luiz e o Silas estão com o Ildeu dias antes dele executar o plano. Dias antes. O André Luiz conta que chega do lado do Ildeu e tem uma arma desenhada do lado dele. Ou seja, não precisa nem perguntar a ninguém. Eles chegam do lado do Ildeu, olham para o Ildeu e sabem o que que vai acontecer, o que que ele está pensando. E aí, não sei se eu paro aqui, pra vocês lerem o livro, né? Porque assim, o que tinha a ver com o nosso tema já acabou. Vou continuar a história. O que eu acho interessante é que quanto tempo o Silas e o André Luiz tiveram para impedir que o Wildeu fizesse o que ele estava pensando? Muito tempo, dias. Eles podiam ter acelerado o desencarne do Wildeu, que ele desencarnava, era mais fácil. Diria que fosse até melhor para ele. Eles podiam fazer alguma coisa para a amante ir para longe. Podia. Só que é algo apreensivo, eles esperam até o último segundo. É tipo Jesus recebendo Judas, Judas dá um beijo em Jesus e Jesus pergunta para Judas assim: a que vieste, amigo? Puxa, no último segundo, né? Emmanuel vai comentar essa fala de Jesus para Judas, ele diz assim: Jesus dava ao companheiro a última oportunidade de mudar de ideia. E eu acho que eles fizeram isso com o Ildeu, né? Desesperaram até o último momento. E aí, quando o Ildeu está com a arma apontada, a esposa está dormindo, porque ele deu um remédio para ela dormir. Ele vai dar o tiro, a filhinha está dormindo também. Eles desdobram a menina, trazem para o quarto. Ela vê toda a cena, ela vê a arma, ela vê o pensamento do pai dela atirando na mãe. Ela sonha com isso. Para ela, encarnada é um sonho, mas espiritualmente é uma visão espiritual real, está acontecendo. Quando o Wildeu tá para dar o tiro, a menina acorda gritando, fala: não atira, não atira. E aí o Wildeu assusta tanto, no que ele assusta, a mulher acorda. E aí você vê a misericórdia de Deus. Porque a Marcela já estava desconfiando que estava sendo traída e que o esposo, o Wildeu, ele estava querendo sair de casa, ele só não sabia como fazer isso. Quando a Marcela acorda e vê a arma na mão do Judeu, ela não pensa que ele ia matar ela, ela pensa que ele iria se matar. Ela acorda, vê ele com a arma na mão, a filhinha gritando, não atira, ela conclui que ele queria se matar. E ele fala, não, 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 não faz isso não, eu te dou o divórcio. A gente divorcia. Esse é o desfecho. Por que que eu estou contando essa história? Porque é, quando a gente começa a ler, acho que as obras de André Luiz são muito boas nesse sentido, e a gente começa a perceber que a espiritualidade está sabendo dos nossos planos muito tempo antes da gente fazer eles, da gente executar. Então, a pergunta que eu me faço é: quanto tempo Deus estava sabendo antes desse plano ser executado? Então, é porque a gente se acha tão rápido, tão perspicaz, tão veloz, que a gente acha que a gente pega Deus de surpresa, né? E não, nunca pega, ninguém pega. Ou seja, se algo aconteceu, não estou dizendo que era o melhor que deveria ter acontecido, não estou dizendo que era necessário que tivesse acontecido, não quero entrar nesse mérito, mas o que eu com certeza posso afirmar é que foi permitido. E a pergunta que vem depois é: se foi permitido, será que Deus permitiria algo 100% mal? 100%? É mal para todo mundo? Acho que não. Acho que não. E por isso que nós, cristãos e espíritas, somos chamados a pensar o perdão de uma outra maneira, porque agora eu compreendo que o que me aconteceu, eu não quero dizer que eu mereci, que eu não, não é sobre isso.
Porque nem tudo que a gente passa na vida é resgate. Espírita tem essa ideia, né? Ah, eu tô resgatando. Tudo de ruim é resgate. Fala assim, por que você encarnou a primeira vez, então? Se você só vive para resgatar, você veio a primeira vez fazer o quê aqui? Você não tinha débito nenhum, né? Então a gente encarna por um outro motivo também. Não só para resgatar, mas igualmente para aprender, para provar, para testemunhar. Então tem sofrimento que a gente passa que não é resgate. Embora a gente tenha uma conta aí meio pesada, né? Mas nem tudo é resgate. Tem coisa que é aprendizado, tem coisa que é para que você não caia. Não é porque você caiu, é para você não cair ali na frente. É Deus sabendo que daqui a pouco você vai encontrar uma situação tão delicada, mas tão delicada que Ele vai te preparando aos pouquinhos, para que quando você viva aquela situação, você até diga assim: ih, não, já passei por coisa bem pior. Pois é, foi provado, foi reestruturado, né? Mas então a gente começa a pensar o perdão de uma outra maneira, porque não apenas eu quero me livrar da mágoa, mas eu preciso esquecer o mal. Esquecer o mal. Esquecer o mal significa eu lembro da situação, mas eu paro de pensar que aquela situação foi um mal. Entende a diferença? Eu continuo lembrando do crime que eu sofri, da má ação que aconteceu, mas eu não lembro isso como um mal. Isso vai pedir muita coragem. Coragem por quê? Coragem porque ninguém vai te. Não vai aparecer um espírito garantindo para você. Oh, meu filho, fica tranquilo, você passou por isso por causa disso, disso, disso. Não vai ter. Não vai ter Deus aparecendo para você dizendo assim: olha, deixa eu te levar para o passado para você entender por que você passou por isso. Não. Vai ser um ato de fé. Vai ser um ato de profunda fé. Nós vamos continuar não sabendo por que passamos por isso ou por aquilo, mas o ponto aqui não é sobre saber. Ninguém está dizendo que vai aparecer uma plaquinha com todos os motivos por que você passou pelo que você passou. O que vai existir é a fé, dando certeza que está tudo certo. E que, portanto, o maior exercício que nós somos convidados a fazer perante aquilo que a gente acha que é um mal é esquecer o mal. Para que a gente possa ficar apenas com a lição. Apenas com a lição. Porque às vezes a gente foca tanto no mal, que a gente esquece a lição. Mas não apenas o perdão. Porque o perdão, ele vai envolver grandes acontecimentos. Eu acho que quanto maior o acontecimento, mais difícil de a gente exercitar essa linha de pensamento ou esse modo de sentir, de buscar compreender naquilo que eu hoje penso que foi um mal, pensar aquilo como um bem que de alguma maneira me conduziu no que eu precisava. Não só no perdão, mas em muitas situações nós vamos precisar lembrar que nós, enquanto encarnados, nós mais somos conduzidos do que conduzimos. Nós mais somos guiados do que pilotamos. E por que isso é importante? Bom, isso é importante porque se eu estou sendo conduzido, imaginemos, eu estou no carro de passageiro, o motorista está com o GPS, eu juro que ele tinha que virar para a esquerda, eu juro que ele tinha que tomar um caminho, mas o GPS está indicando outro, ele está seguindo o GPS. E aí imaginemos que eu comece a brigar com o motorista, por que ele não virou para a esquerda? Ah, meu filho, porque eu tenho que seguir reto aqui. É mais ou menos isso. A gente traça um plano, a gente imagina um cenário,
Mas é preciso lembrar que a vida está sendo conduzida. Eu me lembro sempre de um discurso do Steve Jobs na faculdade de Stanford, em 2006. E aí ele falou uma coisa sobre ligar os pontos. Como se cada acontecimento da vida fosse um ponto marcante na história, que na verdade estão todos conectados, mas você só percebe a conexão quando você olha para trás. Quando você presta atenção no que já aconteceu, aí você consegue ver as conexões, né? Isso é um ato de fé. Você saber, confiar que os pontos estão conectados. Você só não está sabendo ver agora, porque ninguém vê mesmo. Isso é um ato de fé. É assim com os acontecimentos que a gente chama de grandes males da vida, né? As grandes tormentas, os grandes problemas, mas também nos pequeninos, nos pequenos reveses, nos pequenos desafios. E também, a gente vai até que horas? Até as 20 minutos, tá, então vai dar tempo. É, não apenas nisso que a gente chama de revés, de mal, mas também no bem. E eu diria, sei, principalmente no bem, porque eu acho que a gente está bastante informado de tudo isso que Emmanuel já falou, que nós estamos falando aqui. Acho que não tem novidade para ninguém, mas é preciso ter noção da coragem na fé na prática do bem. Porque nem só de mal é a vida, né? Graças a Deus. E a prática do bem vai nos convidar a uma coragem da fé mais profunda, eu diria, porque é aquele momento em que a gente deixa de ser passivo, eu deixo de sofrer o mal, e agora eu sou convidado à ação, e é uma ação que precisa ser boa, boa segundo os padrões de Deus. Isso é mais difícil ainda, talvez. E quando a gente fala do bem, quando a gente fala da coragem na fé no bem, é porque nós vamos precisar romper com uma coisa chamada interesse pessoal, que segundo Emmanuel e os Espíritos, no Livro dos Espíritos, é uma das características mais entranhadas no nosso coração. Mais, vamos dizer assim, antes até do orgulho e do egoísmo, nós temos uma coisinha chamada interesse pessoal. E eu acho que uma maneira de você medir a evolução de um espírito é através do quanto ele age por interesse pessoal. Quanto mais agir por interesse pessoal, menos evoluído ele é. E não nos enganemos, a gente age muito por interesse pessoal. Você está encarnado, né? Vamos ser bem sinceros. Você está encarnado, a notícia não é boa, né? É porque tem muito interesse pessoal. E a gente pode ver isso de diversas maneiras. A gente pode ver o interesse pessoal tanto no momento em que a gente é contrariado, em que acontece uma coisa que eu não queria que acontecesse. E aí, ali o interesse pessoal vai gritar. E eu posso medir a porcentagem de interesse pessoal pela minha dificuldade de aceitar aquilo que eu não queria. Tem pessoas que ficam remoendo por anos. Ah, mas o fulano fez isso, ele não podia ter feito isso. Ah, mas eu não precisava ter passado por aquilo. Ou eu não sei por que que não deu certo. Eu fico pensando assim, a pessoa que acerta a quina da Mega Sena, sabe? Puxa,
E aí a gente é tão insatisfeito, porque se acertar a quadra, pensa na quina, se acertar três, pensa na quadra, né? Então, e fica remoendo, né? Fala, nossa, se eu tivesse feito daquele jeito, se eu tivesse pensado assim. Eu me lembro, eu conversava muito com a Ana em 2020, na época de pandemia, que estava bem grave, um amigo meu passou para trabalhar no Facebook em Londres. E ele voltou falando assim: nossa, foi o processo mais fácil que eu já fiz na minha vida. Foi duas etapas, uma foi assim, a outra foi assim, e tô indo para lá. Ele falou assim: você quer que eu te indico? Eu falei: claro, ué, né? Até eu que sou mais bobo. Aí eu falei: pode indicar. Ele me indicou rapidamente, o pessoal entrou em contato, marcamos a primeira entrevista. E aí, a entrevista de sistema, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, né? Então, a entrevista nessa área, ela vem muito de desafio de lógica, de matemática, de computação, né? E geralmente são apresentados dois desafios. Aí, a moça que estava me entrevistando apresentou o primeiro, tinha 40 minutos de entrevistas, 40 ou 50 minutos. Ela me apresentou o primeiro e eu resolvi em 5 minutos. Na hora que eu resolvi, que ela se deu por satisfeita, eu falei assim, poxa, agora eu tenho, acho que era 50. Então eu falei assim, então agora eu tenho 45 minutos para resolver o segundo. Tá muito bem, vai dar certo. Aí ela apresentou o segundo. E eu fiquei 45 minutos tentando sem sucesso. Com um detalhe, ela estava tentando me ajudar. E eu não consegui. Eu fiquei tão pasmo comigo mesmo, que eu falei, puxa, como é que. Porque veja, o que ela estava me cobrando, o que ela estava me pedindo, era algo que eu estava estudando desde a graduação. Então você passa 4 anos na graduação, eu já tinha 4 anos de formado nessa época, então já tinha 8 anos que eu estudava aquelas coisas que ela tinha me perguntado. Ela me ajudando, eu não consegui. Quando eu fechei a chamada, foi instantâneo. Antes de eu levantar da cadeira, eu soube fazer. Eu soube resolver o problema. Junto com a solução veio uma certeza. Não é para você ir para Londres. Porque, claro que entre uma coisa e outra deu tempo de eu fazer uma pergunta. Eu falei assim, vocês não podiam ter inspirado essa solução há 2 minutos atrás? Só para, né, chegar atrasado aí. Então, aquilo me marcou muito, porque ficou muito nítido que eles poderiam ter inspirado a solução. Veja, não faltava conhecimento. Inclusive, o problema era muito simples. Quando eu contei para o meu amigo, falei assim: olha, ela me pediu um problema, era assim, assim, assim. Aí ele falou assim: então, aí é só fazer isso. Eu falei assim: pois é, era só fazer isso mesmo. O meu amigo levou 2 minutos para resolver. Eu tentando 45, com uma pessoa ajudando, não consegui. Ali eu precisei entender que o que tem que ser tem muita força. E, portanto, era muito simples, né? Falei assim, não podia, não precisava nem ser o mais esperto, não. Um espírito mediano na computação, ele teria me inspirado a solução de tão fácil que era. Mas não é isso, né? Ali foi um grande convite da vida a perceber que nós estamos no banco do passageiro. E isso é tão importante, eu penso muito que é um dos grandes desafios para mim nessa encarnação é entender que eu estou mais no banco do passageiro do que no banco do piloto. Porque então a nossa perspectiva não só sobre os acontecimentos, mas sobre os nossos sentimentos e as nossas ações, ela vai mudando um pouco. Porque eu percebo que eu estou sendo conduzido. O Emmanuel diz algo que eu gosto muito de lembrar. Ele diz assim, acho que fazendo uma outra metáfora, né, que nós estamos fazendo do motorista e do passageiro. O Emmanuel diz assim: a criatura dirige, mas Deus guia. Não é interessante isso? A criatura dirige, mas Deus guia. É como a gente pensar que Deus é a estrada, né? Se a estrada mandar você virar para a esquerda, meu amigo, você virar para a direita, vai dar ruim, né? Vai ser legal, não. O que que você pode decidir dirigindo numa estrada? Sentido.
e a velocidade. A direção, quem dá é Deus. É Ele que vai dizer se você vai virar para a esquerda ou para a direita, se você vai para frente. É Ele que diz. Mas você pode dar a intensidade, a velocidade e o sentido. Acontece que pensar sobre isso requer muita coragem e requer muita fé. Nós dizíamos sobre as questões do bem, é porque é preciso compreender que também aí nós estamos sendo guiados. Também nas questões do bem não somos tão autores do bem quanto a gente acha que é. Uma das cenas que mais me marcam no Paulo Estevão é quando Paulo está despedindo de todo mundo ali, se não me engano, em Antioquia, não me lembro se é em Antioquia, acho que é. E aí está o Lucas, aí um punhado de gente se reúne para despedir de Paulo, né? Aí tem mulher, tem criança, tem homem, tem idoso. Aí o Lucas fica tão comovido com aquela cena, e de repente chega o Tiago menor, que era um dos grandes desafetos do Paulo, ele chega para despedir do Paulo. E aquilo é tão marcante, né? E aí o Lucas fala assim: Paulo, eu vou registrar tudo isso. As pessoas precisam saber que isso aconteceu, que isso foi assim. Aí o Paulo fala: não, não escreva de virtudes que eu não tenho. Fale sim das perseguições que eu causei, do mal que eu fiz. Fale isso, porque as pessoas precisam saber que evangelho não é para santo. O evangelho é para pecador. Santo é o que você se torna depois de aplicar o evangelho, mas ele não pode exigir de você o resultado que ele veio ajudar a construir. O evangelho não pode ser para santo porque ele veio te santificar. Imagina. Chega o evangelho e fala assim: ah, você já é santo? Já, então o trabalho está feito, já posso ir embora. Então é isso, né? O evangelho é para quem não é puro ainda, né? O Paulo disse isso para Lucas, porque imaginemos se a gente lesse a história de Paulo de Damasco para frente. Aí você tem Estevão de um lado e o Paulo de Damasco para frente, fala: então o evangelho não é para mim, não. Agora você lê que o Paulo foi o que matou Estevão e Jesus recupera Paulo e fala: eu tenho uma chance, né? Mas o fato é que naquela cena o Paulo olha para Lucas e diz assim: o Senhor opera o bem que não possuímos. Essas pessoas, mesmo sem o saberem, não estão vindo por mim, elas estão vindo por Jesus, elas estão atrás de Jesus. Eu, é o Paulo, né? Sou apenas um instrumento. E aqui eu acho que é relevante porque o Emmanuel deu alguns exemplos difíceis. O Emmanuel deu alguns exemplos difíceis. Calar para outro falar mais alto. É porque o problema aqui, quando a gente precisa executar o bem, é porque a gente vai viver muito mais situações em que nós vamos ter que fazer o bem na cara do mal. Porque vejamos, é muito. Não é que é fácil, mas é mais fácil eu chegar para uma pessoa que talvez está na rua, morando na rua, está perdida, ela tá aberta a qualquer coisa que eu fizer para ela. Qualquer ato. Eu posso dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu posso dar uma moeda, eu posso dar um alimento. A pessoa ela está aberta a receber. Então, às vezes, eu vou entregar um prato de sopa para uma pessoa que está faminta, ela está aberta a receber aquele prato de sopa. O difícil é quando eu vou fazer o bem, quando eu preciso praticar o bem na frente de quem está me desafiando. Por que é difícil? Eu vejo dois motivos. Por que é difícil fazer o bem na frente ou perante aquele que está me desafiando, ou, em outras palavras, perante aquele que está me fazendo um mal? Por que é difícil fazer o bem? O primeiro motivo é porque ele vai desafiar o seu interesse pessoal. Do interesse pessoal ferido nasce o orgulho ferido. E o orgulho ferido é. A maior expressão do orgulho ferido é assim: comigo você não vai fazer isso, não. Comigo você não. Comigo não.
Você sabe com quem que você está falando? Isso é uma expressão de orgulho ferido. Tá tudo bem, só precisa tratar. Porque quem está sofrendo é o ferido. Não é, não é nem sempre quem está fazendo, é quem está sendo ferido. Então é muito difícil, porque o mal, ele não vai só lutar contra você, te atacando. Ele vai usar as suas fragilidades para você cair sozinho. Então, eu achei muito engraçado uma vez o Haroldo falando assim: ah, as pessoas pensam que o obsessor trabalha 24 horas por dia tentando influenciar a gente. Falo, não, isso é trabalho de benfeitor. O obsessor faz 10 minutos só. Alguém grita com você, ele chega do seu lado e fala assim: vai deixar? Pronto. O resto é desdobramento, né? Assim, nossa, se fosse comigo eu não deixava, não, né? Aí o resto é por nossa conta. Então, a primeira coisa é isso. Ele vai usar as suas fragilidades, porque é muito mais fácil fazer você cair usando as suas fragilidades do que tentando te fragilizar em algum ponto que você já é forte. Então, você já é determinado. Não adianta eu tentar te desanimar. O que que eu vou fazer? Eu vou te parar. Eu vou te parar de alguma maneira. E o segundo motivo, por que que é tão desafiador? É porque também não deixa de ser interesse pessoal, né? Mas é porque quando a gente está falando do bem, quando a gente está falando das atividades do bem, nós estamos falando de algo pelo qual a gente nutre um carinho. E para com tudo aquilo que a gente nutre carinho, nasce igualmente um desejo de proteção. Você quer proteger aquilo pelo qual você sente carinho, é muito natural. Eu diria que até é mais do que natural, né? É justo, é importante. Imaginemos que uma mãe não tivesse nenhum senso de proteção para com o filho, né? Nenhum de nós estaríamos aqui. Acontece que o senso de proteção é divino, o interesse pessoal não. Quando você soma os dois, a gente se põe na posição de o defensor do bem. Eu vou trocar a palavra. O defensor da doutrina espírita. Então tinha um amigo não, um conhecido lá em Uberlândia, já desencarnado, muito estudioso, muito mesmo assim. Eu nunca ouvi falar de alguém com tanta referência, com tanta memória. E nos últimos anos da sua encarnação, ele se dedicava a ir nos centros espíritas, ouvir as palestras para corrigir os palestrantes durante a palestra. Então, o palestrante fala, lá na questão 620, qual o tipo mais perfeito? Eu falo, 625. A pessoa começava a falar, não, você não pode falar isso não, que você tá em desacordo com essa e essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso era o trabalho dele, né? Ao final da encarnação. Por quê? Porque nutre um carinho pelo bem, pela doutrina espírita. Só que desse carinho ele salta para o defensor. E o grande problema é, ninguém foi chamado para defender a doutrina espírita. Você acha que a doutrina espírita precisa de defensor? Você acha que o evangelho precisa de defensor depois de tanto abuso que sofreu? Depois de tanta deturpação que sofreu, tá aí até hoje? Os deturpadores eu não sei, mas o evangelho tá. Firme, puro. Então, é, fazer o bem diante do mal é desafiador porque a gente se acha defensor do bem. Então, hoje mais cedo a gente estava fazendo um estudo, né? E aí, na hora lá, me refleti e falei assim, puxa, se alguém cometeu um erro dentro da doutrina espírita, vai ser tão mais grave para mim do que se ela cometeu o mesmo erro no meio evangélico? Porque vejamos, assim, é claro que a gente choca quando vem, um padre desviou na área sexual, um pastor desviou na área financeira. A gente fica chocado, porque é a pessoa religiosa, né? Mas dura 10 minutos. Aí anuncia assim,
palestrante espírita cobrou pela palestra. Aí começa a jogar pedra, né? Por quê? Porque não percebe que ali é uma chance de fazer o bem perante o mal. Porque não percebe? Porque se sentiu ferido em algo que tem carinho, quer defender, e o jeito de defender a doutrina espírita é atacando aquele que a deturpou. Mas não nos enganemos. Por isso também disse, o processo é mais guiado do que a gente acha que é. Se o processo é mais guiado, é claro que ele não está na nossa mão. Ele está nas mãos de Deus. Entregar para Deus não é só confiar a nossa vida a Ele, é confiar o processo evolutivo do planeta Terra e do universo inteiro nas mãos dele. E que, portanto, não está na nossa lutar contra ninguém. Porque o lutar contra alguém é achar que a gente está aqui para vencer pessoas, quando estamos aqui para superar imperfeições. Toda vez que a gente quiser vencer alguém, a primeira coisa que a gente pode ter certeza é que já não estamos mais com Jesus. Porque Jesus não quer vencer ninguém. Jesus quer vencer o mal que existe em alguém. É diferente. E aí nós vamos precisar bastante da coragem da fé. Sem ela, não avançaremos de modo algum. É preciso confiar na providência divina, na espiritualidade superior e também na nossa tarefa principal aqui na Terra, de autotransformação, de autorregeneração. Para isso viemos. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença e que Jesus nos abençoe. Muito bem, como o Gustavo falou, precisamos de muita coragem, muita, para muita coragem para discernir perdão, né? Diferenciar o bem e o mal. E aquelas situações que eu acredito que muitos de nós passamos, inclusive eu, de aquela oportunidade de ter e não saiu aquela oportunidade. Então, muita atenção nisso aí, porque devemos aceitar essa situação. Gustavo, muito obrigado por sua palestra aqui. Obrigado por estar aqui presencialmente e volte sempre. Seja bem-vindo. Para cá, bueno, a segunda parte vamos a hacer a prece final. A Vanessa que vai fazer para nós. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por acerenar nossos corações, por preparar a gente para receber esses ensinamentos de que tanto precisamos. E conforme a reflexão do palestrante Gustavo, que nós possamos ter coragem para perdoar o próximo, perdoar nós mesmos, nos amarmos e que possamos sair daqui nesta tarde com tudo que precisamos para o nosso coração. Que assim seja.